O assunto hoje, inevitavelmente, tem que ser sobre a cassação de Brisa, né? Esse vai ser o assunto que vai dominar as páginas, os blogs, tudo nas redes sociais, até quarta ou quinta-feira. Quinta-feira, quarta ou provavelmente, na verdade, o rito, na verdade, é o seguinte: foi entregue o parecer do relator, Fulvio Saulo. O parecer foi a favor da cassação dela, como eu já tinha previsto em um vídeo, vocês já viram que Fulvio não tinha cunhão suficiente para barrar esse processo todo nele mesmo. Ele ia tentar conduzir ali sem muito holofote, de maneira mais discreta e tal. Foi o que ele fez. Ele ia jogar esse problema no plenário. Fulvio é aquele vereador que tenta ser o mais discreto possível, não se envolver em polêmica e tal, não sei o que, quer ganhar o dinheirinho dele calado ali, de boa. Enfim, fazer um projetinho de lei aqui, outro ali, esse nome de praça, esse nome de rua, esse negócio, feriado. Enfim, eu sabia que não ia parar nele. O relatório, o parecer foi a favor. Com o parecer a favor, agora ele vai para a votação da comissão especial, que era Fulvio como relator, Anny Lagartixa como presidente e Daniel Valença como membro. Então vai ser 2-1 na comissão especial processante. 2 votos a favor de Anny e Fulvio e 1 voto contra o Daniel. E vai para o plenário, muito provavelmente na terça ou na quarta-feira, provavelmente já na terça, tá? E aí na terça é o seguinte: precisa-se de 20 votos. Dos 29 vereadores, precisa de 20 votos. E aqui vem a primeira bizarrice que eu acredito no regimento interno da Câmara Municipal de Natal. Qual é a primeira bizarrice? A primeira bizarrice é que, como nem Matheus Faustino nem Brisa podem votar, porque um é vereador denunciante e a outra é vereadora denunciada, serão convocados, olha que ridículo, olha que bizarro, serão convocados os suplentes deles para essa votação. Olha que caso bizarro. E aí você permite quem não tem mandato ter o poder de decidir se caça ou não caça quem tem mandato. Para mim isso não faz o menor sentido, um negócio bizarro assim, sem sentido nenhum. E olha a situação que se coloca. O suplente de Matheus Faustino é Alberto Dixon, ex-deputado estadual e marido da atual deputada federal Carla Dixon, certo? Que está saindo da União Brasil para ir pro PL, e tá aquela confusão se a União Brasil libera ela ou não, dá carta de anuência ou não. E por que isso tudo é muito engraçado? Carla Dixon, ela foi ela não teve votação suficiente para se eleger deputada federal de primeira. Dos que estão exercendo mandato, ela foi a que teve menos votos, 43 mil votos, eu acho, algo assim. Ela só tem um mandato, ela só é deputada federal hoje, porque Paulinho Freire, que era deputado federal, se tornou presidente de Natal e ela assumiu a suplência. Então, é por isso que ela hoje é deputada. E aí o que acontece? Matheus Faustino cresceu muito na política potiguar. Ele tem chances de ano que vem se eleger deputado federal, se assim ele quiser decidir concorrer. E uma das vagas mais prováveis dele tomar é justamente a de Carla Dixon, certo? Que é a que teve menos votos das que estão aí com o mandato. E é curiosamente do mesmo partido dele, tá? Tem um público mais ou menos o mesmo, que é o público de direita e tal. E aí você permite, olha que regimento interno estúpido, e aí você permite o marido dela decidir se vai caçar ou não ao que Faustino deu entrada, certo? Ou seja, se Brisa for caçada, todo mundo sabe, é muito bom para a reputação do Faustino, para o capital político dele, ele cresce muito. E aí já houve o bafafá nos bastidores da política de que Alberto Dixon ia votar contra a cassação de Brisa só para Faustino não sair muito grande desse episódio, certo? Porque ele saindo grande, ele aumenta a chance da mulher de Albert Dixon não se reeleger. E aí olha que curioso, uma deputada de direita, declaradamente de direita, se diz cristã, não sei o que, Parará, que vai para o PL agora, tendo no seu marido a oportunidade de caçar uma vereadora do PT, talvez, ou cogitou-se a possibilidade dele não votar a favor disso, de não aproveitar a oportunidade de caçar,
só para não prejudicar-se sua, sua carreira política ali. E aí depois eu já ouvi que não, ele falou que vai seguir a orientação de Faustino, né? Que como Faustino é o titular do mandato, ele como suplente, ele vai seguir a orientação, e aí se ele seguir, realmente, claro que vai votar a favor. A outra situação engraçada é em relação a suplente de Brisa. Porque olha só, é, Brisa, a suplente dela é Júlia Arruda. Júlia Arruda era vereadora de Natal, não conseguiu se reeleger, e hoje ela foi ali, para não ficar descoberta, Fátima deu uma secretaria para ela no governo do estado. Então ela é secretária de Fátima. Porém, Fátima só tem mandato até abril, mais 5 meses de mandato. Né? Depois Walter Alves que assume, e pode ser que Walter Alves troque todo o seu secretariado, provavelmente não vai trocar todo mundo, mas mesmo assim só tem no máximo mais um ano. Daqui dezembro do ano que vem já acaba. Para a Júlia seria mais interessante votar a favor da cassação de Brisa para ela assumir o cargo. E aí ela ter 3 anos de mandato. Né? Então olha como é bizarro esse regimento interno que deixa as pessoas num paradigma ali meio, num paradoxo ali meio engraçado, né? E aí, Júlia, principal interessada na cassação de Brisa, vai votar a favor ou vai votar contra a Brisa? Porque para ela é mais interessante votar a favor. Brisa ser cassada e ela assumir. Mas será que ela se queima com o eleitorado de esquerda? Provavelmente, se ela votar a favor. Então ela ganha um mandato, mas nunca mais vai ter território, nunca mais vai ter terreno livre para caminhar dentro da esquerda. Então esse regimento acaba colocando, fazendo essas coisas acontecerem, é um negócio meio bizarro para mim. Eu realmente acho muito irônico isso. E por aí vai. Outra coisa que eu acho muito engraçado é o seguinte: precisa-se de 20 votos para caçar a Brisa, certo? São 29 vereadores. Dos 29, 20 precisam votar a favor. Paulinho tem na base ali mais ou menos 23, 24. 4 são de oposição, Brisa, Samanda, Daniel e Tabata. Então, dos 29, esses 4 ele já não tem, ficaria só 25. Matheus Faustino é do partido do prefeito, mas é independente. Então, só sobram 24 vereadores. Quando foi instaurado o processo, 23 votaram a favor. Né? Então, esses 5 não votaram a favor, mais Eribaldo Medeiros, que ficou de um lado para o outro dentro da casa, ia para o gabinete, voltava, mas não foi para o plenário para votar, porque todo mundo sabe que, apesar de ser da base do prefeito, ele é irmão de Ubaldo Fernandes, que é da base de Fátima, da governadora Fátima. Então, olha só, 2 irmãos, cada um fazendo base de polos diferentes. Mas como eles tinham uma boa relação, o Ubaldo pediu para ele não votar a favor, e ele ficou lá de um lado para o outro, inquieto, sem saber o que fazia, e acabou não subindo para a votação. Estava na casa, mas preferiu tomar falta. E aí, Eribaldo Medeiros não vai votar a favor. Então, eram 5, né, os 4 de oposição, mas quem que eu já tinha falado? Eram os 4 de oposição, mas Faustino, não. Eu tinha falado os 4 de oposição, então só possível aí 25 votos, porque 4 são oposição. Eribaldo não vai votar, só são possíveis 24. Técio Tinoco é aquele deficiente físico lá, aquele cadeirante, que a pauta dele também é só isso, né? Não faz nenhuma pauta para quem. Tem nenhum projeto para quem é saudável, das pernas e tal. Todas as pautas dele são para cadeirante, autista, e é o cara da pauta capacitista, né? Esses negócios bizarros que existem na política brasileira. Não é bizarro você ser a favor da pauta capacitista, é bizarro você ser um vereador de só trabalhar com essa pauta, igual o cara que só fala de cachorro, que só fala de planta, o cara que só fala do movimento LGBT. Você foi eleito para. Você vai precisar votar projetos a favor da população natal inteira. Você é vereador da população inteira. Né? E aí, Técio Tinoco é um cara que não se declara de esquerda, mas todo mundo sabe que a pauta dele é uma pauta que quem abraça é a esquerda, que é a pauta capacitista. Né? Nessa perspectiva, ele é um cara que tem ali um alinhamento com a esquerda, mas não tem coragem de se declarar de esquerda. Mas ele também não vai votar contra a cassação de uma vereadora de esquerda, e aí é um voto já a menos. Então você exclui os 4 votos da base, o voto de Eribaldo e o voto de Técio Tinoco, que vai viajar, certo? Então são 6 votos a menos, ou seja, dos 29 só tem os 23 possíveis.
para caçar. Tá chegando, precisa de pelo menos 20, lembra? Herbert Senna é do PV, é da mesma federação do PT, já declarou que não vai votar a favor, vai votar contra. Então cai para 22, estamos chegando no limite. Você está se safando. Desses 22, um que a gente precisa conversar é justamente Tarcísio Deodiani. Tarcísio Deodiani é aquele político que não tem expressão nenhuma, ele não tem nem nome próprio, ele usa o nome da mulher, ó, sou o marido de fulana, tá? Alguém me eleja aí, pelo amor de Deus. Esse cara, engraçado que eu vejo Tarcísio Deodiani na câmera, ele me lembra muito hoje em dia Marco Feliciano, aquele cabelo pintado para trás, aquela sobrancelha bem feita, assim, parece muito Marco Feliciano. Enfim, ele é da base do prefeito, porém, a esposa dele é da base de Fátima. Olha que negócio bizarro. Além dos dois irmãos lá, Eribaldo e Ubaldo, ainda tem essa bizarrice também. Eudiane é deputada da base de Fátima e o marido dela é vereador da capital, da base do prefeito Paulinho, que são rivais, certo? E aí, enfim, se resolveu em casa e como quem manda no relacionamento é ela, né? Ela que decidiu para ele como seria o voto dele, e Tarcísio Eudiane também não vai votar a favor. Só sobrou um voto, estamos em 21, né? Um voto. Esse um voto agora nos últimos dias, tá uma polêmica em Natal, porque Cláudio Custódio também recebe influência de Eudiane, e aí Fátima teria liberado uma emenda de 100 mil nas vésperas da eleição e tal, da votação, para poder influenciar Tássio e Cláudio Custódio a votarem contra a cassação. Cláudio fez um vídeo agora de tarde, dizendo que, não, calma, vocês só vão saber no dia, não sei o que, e parará. Se Cláudio Custódio também não votar a favor, só ficam 20 possibilidades. E aí nós temos que ter 100% de aproveitamento nesses votos que temos como possíveis. Dentro desses votos, eu acho que ainda tem um voto muito incerto, que é o voto de PH, certo? Pedro Henrique, que se elegeu no PP, né? Andou-se conversando em que PH ia votar contra a cassação. E aí, meu irmão, ferrou. Se isso acontecer, se Cláudio Custódio e PH realmente votarem contra, porque aqueles outros que eu falei anteriores, quase certeza que eles não vão votar a favor. Teste Tinoco, Tarcísio Eudiane, parará. Agora, Cláudio Custódio e PH que vão decidir se Bisa será cassada ou não, se ela terá mandato ainda ou não. Eu ouvi falar que Pedro Henrique, ele declarou nos bastidores que vai votar a favor, e aí ficaria 20 votos a favor, e aí dependeria do voto de Cláudio Custódio, independe. Eu acho que ele vai ver ali como é que tá os bastidores, se ele ver que vai aprovar mesmo sem o voto dele, ele vai acabar votando contra para não se queimar ali com os amigozinhos dele ali de centro-esquerda, não se queimar com o Eudiano, enfim. É isso. Vamos ver. Eu acho ainda que ela vai ser cassada com 20 ou 21 votos, tá? Eu sou sempre otimista, né? Então eu acho sim que ela vai ser cassada. Vamos aguardar. Eu preparei umas hashtagzinhas bem legais aí. Vão sair aí no meu Instagram, né? Vai sair no meu Instagram aí, produção? Vai mesmo daqui pra votação? A votação é terça, hein? Aí, né? Se não sair, é grave. Pedi desde ontem, não chegou ainda no meu WhatsApp, hein? Nosso designer, né? O design, né? A culpa Vamos ver dele, com o né? nosso designer aí. Tá certo. Enfim. Eu vou postar umas hashtagzinhas aí bem legais aí. Algumas hashtags que a esquerda usa. A gente aprimorou, deixou elas um pouquinho melhor para aproveitar para esse caso. E algumas hashtags que a esquerda tem medo, assim, que elas têm trauma. Que a esquerda não dorme quando vê essas hashtags. Mas nós vamos dar uma melhorada nela para adaptar para esse caso da Brisa. E é isso. Vamos lá. Tomara que ela seja caçada. Se não for caçada, ela, além de sair grande, e aí com grande chance de se eleger deputada estadual, enfim, parará, ela ainda passa um recado muito, muito ruim. A Câmara passa um recado muito ruim para os demais deputados, né? Os demais vereadores. A gente está tentando passar o recado, caçando o mandato de Brisa, de que, ó, se não gastar dele as emendas, estamos atentos aqui, né? É um recado de moralização, né, do uso das emendas.
E a Câmara não caçando ela, tá dando praticamente um cheque em branco. Acha de jeito que você quiser aí, é para evento contra os rivais políticos de vocês, os inimigos de políticos, faça o que vocês quiserem das emendas. Esse é o real recado que a Câmara vai estar passando, se não caçarem a brisa. É isso.